Boa noite, turma E60. Hoje a gente vai ter mais uma aula. Espero que estejam curtindo e aprendendo um pouco mais sobre saúde da mulher, o que é um assunto bem interessante e bem instigante, né? É bom sempre a gente saber entender o que acontece no corpo da mulher, enfim. E principalmente no tema de hoje, que é sobre gestação pré-natal e intercorrências na gestação. Como a gente viu nas aulas anteriores, a gente entendeu um pouquinho da anatomia, do funcionamento do corpo feminino, e hoje a gente vai ver todas as transformações que esse mesmo corpo, essas transformações que esse corpo sofre na gestação, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, espero que consigam ver, para a gente falar um pouquinho sobre a gestação e o pré-natal, e as intercorrências nessa gestação. Então, vamos começar. A gestação para a mulher é um momento muito importante. E também é um momento que a gente tem muitas alterações fisiológicas no organismo. Então, a gente vai ver daqui para frente um pouquinho tudo o que acontece no corpo da mulher. Então, vocês vão conseguir entender que todos os órgãos, tudo o funcionamento do organismo, ele fica diferente, né? É muito importante que se tenha a realização do pré-natal e que a mulher seja acompanhada nesse momento, porque senão a gente pode ter uma interferência no processo, no resultado final. Isso pode levar a óbito fetal, óbito materno, abortamentos e algumas outras complicações que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Hoje no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem grandes casos de óbitos, tanto materno quanto fetal, comparado a países mais desenvolvidos e de primeiro mundo, e isso leva a gente ter um cuidado redobrado. Só que a gente também sabe que a gente tem algumas deficiências, principalmente no sistema público de saúde. Então, isso é bem complicado. A grande maioria, a realidade brasileira é que o pré-natal se inicia de forma tardia. Então, ele só vai começar após 12 semanas de gestação, ou o que a gente considera como 3 meses, né? Que é o que vocês têm o costume de dizer. Essa é uma grande realidade brasileira, infelizmente. A grande maioria, ou seja, 1 a cada 4 mulheres realiza menos de 6 consultas de pré-natal durante toda a gestação, quando preconizado, o ideal seriam 9 consultas. Isso pode ser revezado, desde que seja uma gestação de baixo risco, entre o médico ginecologista e o enfermeiro obstetra, né? De novo, a gente reforça que tem carência nos serviços de saúde, né? E outras situações interferem na gestação, nesse processo gestacional. Será que essa gestação foi planejada? Será que essa gestação foi não planejada, foi sem querer? E eu posso garantir para vocês que a gente teve, enquanto eu estava em estágio de fazendo consultas de pré-natal e tudo mais, a gente pegou bastante condições, desde uma gravidez planejada até gravidez não planejada. Da pessoa chegar, por exemplo, para consulta de pré-natal sem saber o que ela estava indo fazer ali. Então, você já começa com um diagnóstico e com um planejamento muito ruim, né? E aí é o tipo de mulher que provavelmente não retorna às consultas de pré-natal, ou mesmo aquelas mulheres que já têm 2, 3, 4 filhos, já sei como que acontece, e aí eu largo mão e também não vou fazer. E aí a gente tem muitas coisas que podem acontecer, muitas doenças que podem surgir no meio dessa gestação, e por ela já estar acostumada por seu 4º, 5º filho, por exemplo, ela não volta mais. A gente pode fazer o diagnóstico gestacional de 3 formas, né? Sinais de presunção, sinais de probabilidade e sinais de certeza. Sinais de presunção. Professora, é aquele que, assim, pode ser que seja de gestação, como pode ser
de muitas outras coisas? Isso. São aqueles que são percepcionados só pela mulher. Então, amenorreia, né, ausência da menstruação, fadiga, a turgescência das mamas, elas ficam mais duras, mais inchadas, doloridas, né? Aumento do volume dessas mamas, as náuseas matinais, então logo que levanta, já levanta com aquele enjoo horroroso, e movimentos de fetos referidos. Esses movimentos só começam quando o feto já está com uma idade gestacional um pouco mais avançada. Então, se de novo essa mulher perceber uma gestação mais tardia, o que pode acontecer, ela vai dizer que está sentindo o bebê mexer. Sinais de probabilidade são alterações observadas pelo examinador, tais como sinal de Egger, que é o amolecimento do istmo, sinal de Goodwell, que é o amolecimento do cérvix, eu vou mostrar já já para vocês, e o teste de gravidez positivo. E os sinais de certeza são aqueles que a gente já consegue verificar, ver o embrião, o feto, através de um ultrassom, de um eco obstétrico, ausculta dos ruídos fetais, palpação de movimentos fetais pelo examinador. Então, você consegue, dependendo da idade gestacional, já ter a certeza pelos movimentos do bebê. Sinais de presunção, como eu disse, pode ser desde com idade gestacional de 2 semanas, por exemplo, aumento das mamas, ou mastalgia, que é a dor nas mamas. Outras coisas podem causar? Pode. Né? Um aumento exagerado da prolactina, que é hiperprolactinemia, um nome complicado e feio, mas é o que é. Resumindo, aumento de prolactina, que é um hormônio responsável pela produção e estimulação do leite. Infecções, tumores de hipófise, pseudociese, que é ou pseudogravidez, TPM, enfim. Com uma idade gestacional de 2 a 4 semanas, por exemplo, pode começar a amenorreia, mas que também pode ser por uma falta de ovulação, alterações endócrinas, alterações metabólicas, então tudo isso pode interferir. Se a gente pegar uma mulher com uma idade gestacional de 4 a 14 semanas, ela vai estar referindo já náuseas, vômitos. Mas aí a gente também pode ter uma anorexia nervosa, pode estar com alguma alteração gastrointestinal, problemas psicológicos, infecções e algumas coisas nesse sentido. De 6 a 12 semanas, se essa mulher tiver de gestação, ela pode estar com uma queixa de micção frequente, ou seja, ela vai muito mais vezes no banheiro. E aí pode ser desde uma infecção de trato urinário, um tumor pélvico, alguma doença renal. 12 semanas de idade gestacional, ela chega com uma queixa de fadiga. Mas aí a gente pensa assim, na atual situação que a gente está hoje, com todas as mudanças, com tudo que está acontecendo no mundo, a gente tem muito estresse, a gente tem muita doença crônica, a gente pode ter uma anemia. De 16 a 20 semanas, lembra que eu falei que dependendo da idade gestacional a gente consegue ver os movimentos fetais? Pois é, começa com 16 semanas, 4 meses mais ou menos. Mas também pode ser gases ou movimento aumentado do intestino, que é peristalse intestinal. 24 semanas, ela vai reclamar de cloasma, que são aquelas manchas na pele, começa a formar umas manchas bem no rosto, perto da linha aqui dos olhos. Ou linha negra, que vocês já devem ter visto aquela linha que forma uma linha negra entre o umbigo e a região pubiana. Mas também pode ser por conta de estar tomando hormônio, pode ser pela questão de obesidade. Com 24 semanas também começam a aparecer as estrias, mas que também estão relacionadas à obesidade e ao tumor pélvico. Então, mesmo que a gente tenha todos os sinais de presunção de gestação, antes de tudo a gente tem que excluir toda e qualquer outra causa possível. Ele não é um sinal de confirmação de gestação. Daí a gente vai ver sinais de probabilidade ou
com 5 semanas, mais ou menos, de gestação, a gente vai ver o sinal de Godel ou Godwell. O que é isso? O colo do útero, quando a gente faz o toque vaginal, a gente sente ele muito mais molinho. Lembram das aulas anteriores, aquela foto que estava com o espéculo, que a gente mostrou o colo do útero? Lá a gente já consegue ver, no toque, ele fica muito mais molinho. Quando você faz o toque normal numa mulher que não está gestante, ele é duro, ele é completamente enrijecido, como se fosse um músculo bem trabalhado numa academia, por exemplo. Outras coisas que podem causar esse amolecimento: uma congestão pélvica, contraceptivo, né, os hormônios da vida. Sinal de Chadwick. Então, de 6 a 8 semanas de gestação, a gente vai fazer. A mulher chegou com uma queixa lá, eu vou colocar o espéculo e fazer o exame ginecológico. Quando for abrir, lembra que ele era bem rosadinho na foto? Ele vai aparecer com uma coloração mais arroxeada, esse colo. Como se fosse, ele muda de cor. De rosinha ele fica bem mais roxinho. Mas que também pode ser por uma congestão pélvica, ou alguma alteração, uma hiperemia, alguma coisa nesse sentido, que está provocando alteração. De 6 a 12 semanas vai dar o sinal de Egger, que também pode ser por congestão pélvica ou paredes uterinas macias. Se vocês virem aqui no cantinho aqui da tela que eu coloquei uma foto do sistema reprodutor, aqui a gente tem o colo uterino e o corpo do útero. O istmo é essa passagem entre o colo e o corpo. Então, quando a gente vai fazer o toque, também é a mesma sensação que se tem de que ele está mais molinho. De 2 a 12 semanas, a gente pode fazer um teste de gestação de soro, aquele teste, o exame de sangue, que é o do HCG, mas ele pode dar um positivo que não é uma gestação. Então, uma mola e datiforme. Ai, professora, que coisa esquisita. O que é uma mola? Imagina que esse óvulo, ele sofre alguma alteração dentro da tuba uterina ainda, e aí ele começa a crescer como se fosse um tumor. Então, as células vão se reproduzindo muito rapidamente, liberando hormônios, como se fossem os hormônios da gestação, mas, na verdade, não tem um feto, não tem um embrião, ele tem o que eles chamam de uma mole datiforme. Isso requer uma intervenção cirúrgica, uma avaliação do ginecologista, e geralmente é feita uma curetagem para se retirar esse corpo estranho de dentro da mulher. Uma reação cruzada de LH, um problema de liberação desses hormônios, também pode dar um falso positivo. Os testes de urina de gestação positivo, que pode acontecer entre 6 a 12 semanas, também pode estar com alguma infecção, com algum problema de tumor ou alguma outra formação que pode estar interferindo. Com 16 semanas, a mulher pode falar: eu estou tendo algumas contrações, algumas cólicas diferentes, que a gente chama de contrações de Braxton Hicks. Ou seja, o organismo da mulher já está sendo preparado para uma gestação. Então, ele vai treinando o útero para contração, para que no momento final da gestação, esse organismo já esteja preparado para um parto normal, que é o adequado para a mulher, geralmente, né? Não que só esse seja a forma de parto, mas o recomendado geralmente é o parto vaginal. Essas contrações também podem ser provocadas por miomas, hematometra ou alguns outros tumores. De 16 a 28 semanas, ela vai na hora que você vai fazer o teste, você sente um rebote ou rechaço. Então, tenta imaginar o seguinte: quando você faz o toque vaginal, você vai empurrar o colo do útero para cima. No que você empurra, você sente que alguma coisa bate contra o seu dedo. Então, quando você faz isso aqui, o neném que está encaixado aqui em cima, ele sobe e ele desce, que é o rebote ou rechaço. A gente sente como se tivesse alguma coisa batendo contra o nosso dedo no toque vaginal. Mas isso pode ser algum tumor pélvico, algum pólipo, alguma ascite,
que é alguma inflamação vaginal na região do abdômen com acúmulo de líquido. Então, isso também pode causar. Agora, sinais de certeza não tem nem como a gente duvidar. Então, de 5 a 6 semanas, a gente já consegue ver o feto por ultrassom em tempo real e calcular, inclusive, a idade gestacional. Então, esses primeiros ultrassons que são feitos até 12 semanas de gestação são os mais adequados para se calcular direitinho a idade gestacional. Pela formação do embrião, do feto e tudo mais, a gente consegue fazer isso direitinho. Com 6 semanas, você já consegue escutar o batimento fetal, né? Detectado por ultrassom, ou por uso de um sonar, né? Com 8 a 17 semanas, e isso só é possível quando se tem um outro bebezinho, porque o batimento é muito diferente do nosso batimento cardíaco, então tem que tomar muito cuidado na hora de você colocar o sonar para fazer a ausculta desse bebê, porque você pode, sem querer, pegar o batimento da mãe. Como o útero já está mais aumentado e a artéria uterina está mais fácil, quando você coloca o sonar na barriga da mulher, você pode pegar o batimento da mãe. Então tem sempre que ficar atento, porque o batimento fetal é bem maior. Visualização do feto por exame de raio-x. Isso não é muito do adequado, porque o raio-x com idade gestacional inferior a 16 semanas, ele pode provocar alterações neurológicas no bebê, né? De 17 a 19, dava para fazer por esteto fetal. Também, a gente, com o uso do sonar, do Doppler, do sonar, é muito mais fácil e pouco se usa isso. Então, a gente escuta realmente com o sonar, né? De 19 a 22 semanas, a gente já consegue palpar os movimentos fetais. E no final da gestação, todo mundo já viu aquela barriga crescendo, assim, que mexe de um lado para o outro. A gente já consegue ver os movimentos fetais bem bonitinhos. E aí a gente precisa aprender a calcular a idade gestacional para ter uma previsão da data provável do parto. Ah, ela vai sempre ocorrer nessa data? Não. Pode antecipar, pode atrasar, isso é uma média estimada da gente calcular ela e dizer que a gestação tem uma duração de mais ou menos 280 dias ou 40 semanas. A partir da 37ª semana já é o final da gestação, e aí o bebê pode nascer a partir desses dias, a partir dessa semana, já numa gestação a termo, ou seja, não é um parto prematuro. Uma regrinha fácil para a gente calcular a gente soma 7 dias ao primeiro dia da última menstruação. Ou, sempre assim, 7 dias para o primeiro dia da última menstruação, 3 meses eu vou subtrair da data do mês da última menstruação, ou, se for janeiro, fevereiro ou março, eu somo 7 ao mês e não subtraio 3. Se for janeiro, fevereiro e março, eu não vou somar 1 ao ano, porque esse bebê nasce no mesmo ano. Se for a partir de abril, eu vou somar 1. Então, vamos lá, para ficar mais visível. Digamos que o primeiro dia da última menstruação foi dia 23 de janeiro de 2020. Então, lá na regrinha, 23 mais 7 igual a 30. 1 mais 9, porque está nos primeiros 3 meses do ano, eu vou somar 9, que deu 10. Como está nos primeiros 3 meses do ano, eu não somo nada ao ano. Então, continua 2020. Sendo a data da última menstruação 23/1/2020, a data provável do parto com a nossa continha ficou 30/10/2020. E se for uma outra data? Digamos que a menstruação foi 10/4/2020. Então, a primeiro dia da data da última menstruação foi 10 de abril de 2020. Então, vamos lá. Se a gente for ver, o 7 eu vou somar para todos os casos. Então, 10 mais 7 igual a 17. Isso porque
7 são os dias da semana. Então, como a gente fala em semana gestacional, a gente vai somar esse número. Abril já passou dos 3 primeiros meses. Então, em vez de eu somar 9, como eu fiz na primeira conta, eu vou subtrair 3, o que dá 1. Como já passou também dos 3 primeiros meses do ano, eu vou somar 1 ao ano, o que dá 2021. Então, se a minha data da última menstruação for 10/4/2020, a minha data provável do parto é 17/1/2021. Eu vou deixar uns exercícios com mais continhas para vocês irem treinando isso, tá bom? Alguns fatores de risco existem para essa idade, para essa gestação, para essa mulher. Então, por exemplo, mulheres acima de 35 anos já é um fator de risco? Poxa, professora, mas 35 anos não é velha. De fato, não é uma pessoa velha. Mas como a gente tem muitas alterações no organismo, a gente já é um organismo diferente de eu ter uma gestação com uma idade de 18 ou 20 anos. Hoje em dia, pelo fato das mulheres estarem muito mais inseridas no mercado de trabalho, controlando muito mais a sua vida financeira e profissional, elas estão deixando para engravidar muito mais tarde. Só que os óvulos das mulheres, eles têm a mesma idade do nosso organismo. Então, é o mesmo que eu pegar um óvulo de 40 anos, não é a mesma coisa de um óvulo de 20. E nisso, na formação do óvulo, ele pode dar algumas alterações. Idade menor do que 15 anos ou a primeira menstruação a menos de 2 anos. Também é um fator de risco, o organismo é muito imaturo dessas crianças. Hoje em dia, as meninas estão menstruando muito mais novas, com 11, 12 anos. E a partir de que se tem uma menstruação, já tem a condição de se ter uma gestação. Imagina um organismo que acabou de se formar, que está em adaptação ainda com essas transformações hormonais, tendo uma gestação. Altura menor que 1,45, então, que são as pessoas anãs, né? Ou de baixa estatura, porque a formação, o espaço que se tem para se desenvolver um feto, que vai crescer e tudo mais, ele é muito complicado, ele é muito reduzido. O peso pré-gestacional abaixo de 45 ou maior que 75, então são os dois extremos, ou eu tenho pouca reserva nutricional, ou eu tenho um excesso de reserva nutricional, que pode contribuir com vários fatores. Algumas anormalidades dos órgãos reprodutivos, seja das tubas, seja do útero, seja dos ovários. Situação conjugal insegura, né? Também pode provocar alterações e pode provocar complicações nessa gestação. Conflitos familiares, baixa escolaridade, condições ambientais desfavoráveis, então, são mulheres em situações de risco, dependência de álcool e droga ou mesmo fumo, isso provoca alterações sérias no feto, exposições a riscos ocupacionais. Então, aqueles trabalhos que exigem risco biológico para quem é profissional da área de saúde, e existe risco físico pela questão de perder, de pegar peso, né? E isso não pode. Outros fatores de risco. Então, o que pode levar a essa alteração, essa gestação de risco também? Aí a gente vai, quando faz a primeira consulta de pré-natal, a gente vai ver a história reprodutiva anterior. Então, essa mulher já teve aborto? O que levou esse aborto? Já teve uma morte perinatal, explicado, inexplicável? O que levou à morte do bebê? Já não de um aborto, mas já de um bebê. A história dos bebês anteriores, teve retardo de crescimento intrauterino, RCIU, ou alguma malformação, ou essa mulher é estéril, ou infértil. O intervalo interpartal, ou seja, entre os partos menor do que 2 anos ou maior do que 5 anos. Então, se eu tive um bebê agora, o ideal é que se espere 2 anos para ter o segundo bebê.
porque mesmo que já saiu o bebê, o organismo demora ainda para voltar ao estado normal dele, né? Nuliparidade ou grande multiparidade, ou seja, aquelas mulheres que nunca tiveram bebê ou que tiveram muitos bebês, muitos partos. Paridade é parto. Síndrome hemorrágica ou hipertensiva, então algumas doenças da gestação, diabetes gestacional e alguma cirurgia anterior no útero. Então, alguma retirada de tumor ou alguma coisa que mudou o formato desse útero também pode ser um fator de risco. Algumas doenças pré-existentes, então, hipertensão, cardiopatia, pneumopatia, nefropatia, as endocrinopatias, principalmente diabetes e problemas de tireoide, que se você não faz o acompanhamento e toma os hormônios da tireoide, principalmente direitinho, e vai aumentando a dose, porque o peso da mulher vai aumentando, você promove, além de má formação no bebê, até abortos. Doenças no sangue, epilepsias, doenças infecciosas, autoimunes, ginecopatias e neoplasias. Agora a gente vai falar um pouquinho das alterações, né? Do organismo da mulher na gestação. Então, aumento do útero, saída da pelve. Então, aumento de mama, o centro da gravidade fica desviado. Fala que a mulher que parece que está andando igual o patinho, o quadril fica mais alargado, os pés vão ficar mais abertos para deambular. A mulher geralmente chega com uma queixa de cervicalgia, lombalgia, né, dor nas colunas, por conta do excesso de peso que vai por conta do peso que vai aumentando. Então, ela toma uma postura muito mais arqueada, então o quadril fica mais para dentro, né, mais para frente, porque a barriga está saliente, e isso vai sobrecarregando as costas, né? No sangue, a gente sofre algumas alterações, então anemia ferropriva, ou seja, o bebê, por ser dessa forma, por estar se formando, ele exige muito da mãe, então ele precisa de muito ferro, porque ele também está formando o organismo dele e as hemoglobinas, e ele precisa de ácido fólico para desenvolver o cérebro, né, e o sistema nervoso. Então, de que forma que a gente contribui e corrige esses problemas? Fazendo a suplementação de ferro e ácido fólico, ou ácido fólico nas primeiras semanas de gestação e o ferro a partir de 20 semanas. Geralmente não se dá o ferro antes de 20 semanas porque ele provoca ainda mais náusea na mulher, né? O sistema cardiovascular, então o diafragma, o músculo da respiração se eleva, o coração, que é mais deitadinho, ele fica muito mais horizontal para poder liberar espaço para essa mulher, né? Tanto o volume quanto a parte cardíaca está tudo aumentado, porque ela está fazendo a circulação por dois, então ela manda a circulação para o bebê, toda essa troca de oxigênio acontece no organismo da mãe, através da placenta, então ela manda o oxigênio e ela tira o gás carbônico e a filtração toda do bebê, né? Pode ter um problema de aumento exagerado do coração na gravidez, né? Sopros, a gente também consegue, por vezes, desenvolver, taquicardia, o eletro pode ficar alterado. Então, olhem tudo o que vai acontecendo no organismo da mulher quando a gente fala de uma gestação, né? Sistema urinário, então, 80% tem dilatação ureteral, né? Geralmente com algum bloqueio, algum desvio. Como o útero está aumentado, as veias dos ovários também ficam sobre os ureteres, então formam um bloqueio. Isso retarda o fluxo urinário, então diminui a saída da urina do rim para a bexiga, para poder fazer esvaziamento. E aí a mulher fica muito mais suscetível à infecção urinária, porque isso fica parado dentro do organismo e pode promover a proliferação de algumas bactérias e de algumas coisas. A taxa de filtração e o fluxo renal também estão bem aumentados, né? O consumo de oxigênio aumenta, visto que a gente filtra não só o nosso sangue, mas também o sangue do bebê, então a gente tem uma quantidade maior de oxigênio para trocar.
né? As costelas também se elevam e se abrem, tudo para que aumente o diâmetro, para poder liberar mais espaço para esse útero crescer, né? Então, como o diafragma está aumentado, a costela está aberta, a sensação de dispneia e de cansaço é grande. Então, de 60% a 70% das mulheres se queixam de falta de ar, tá? Sistema digestivo, essa motilidade, todo esse trânsito intestinal também está diminuído. A mulher tem bastante fome e sede, né? Então, geralmente ela procura comer coisas mais ácidas, alimentos em conservas, aquilo que dá uma sensação de prazer. Ela passa a ter aversão a alguns alimentos que não tinha antes, porque eles podem provocar náuseas e vômitos. E a boca, é muito comum a mulher ter cárie, periodontite, sangramento gengival, e precisa cuidar muito dessa boca. Então, como está tudo muito, muito mais vascularizado, a boca também tem bastante sangramentos, tá? Peles e anexos. Então, lembra logo lá no comecinho que eu falei do cloasma, que são as manchas? Olha aqui um exemplo. Essa foto que está a mulher, o rosto da mulher, está aqui. Essas manchas são os cloasmas. A linha negra, que foi o que eu falei, tá vendo? Aqui. Aqui a gente consegue ver algumas estrias. A mama também sofre alteração, então fica muito mais vascularizada, né? Forma uma linha em volta da auréola. A pele a gente precisa cuidar muito, se hidratar muito, cuidar muito da alimentação, de beber bastante água, no mínimo 2 litros de água durante o período gestacional, e não esquecer de hidratar bem essa pele, inclusive a pele dos mamilos, porque senão ele pode rachar. O ideal é que ele fique mais escuro. Quanto mais escuro, mais ele está protegido das rachaduras e dos problemas. Os ossos, o bebê também precisa de uma alta demanda de cálcio, né? Então, a gente pode ter osteoporose, osteopenia, alterações nos ossos da mulher por conta desse grande consumo do bebê, né? Nas articulações, então, pode ter retenção de líquido por conta dos hormônios, então, aquela sensação de perna inchada, de dor nas articulações também é comum na gestação, tá? Intercorrências a gente pode ter durante toda a gestação, além das alterações emocionais e psicológicas, né? Então, todos os hormônios, lembra da aula anterior, eles vão estar aumentados, tudo para que se mantenha a gestação e que esse útero seja a caminha ou o colo para esse bebê durante essas 40 semanas de gestação, né? Com todas essas alterações no organismo, a gente pode ter hipertensão arterial sistêmica gestacional, ou a famosa síndrome hipertensiva específica da gestação, que antigamente se conhecia como DEG. E lembra que eu falei lá que a urina fica estacionada no sistema coletor? Então, isso é comum. Náuseas e vômitos no primeiro trimestre. Abortamentos que podem ser espontâneos, ele pode ocorrer. O que a gente considera como um aborto? Bebês que nascem antes de 20 semanas de gestação, ou com um peso inferior a 500 gramas, ou uma estatura inferior a 25 centímetros. Ah, mas ele não tem 20 semanas de gestação, mas pesou 501 gramas. Não é mais aborto, é um parto prematuro. Então, tem que fazer todo um outro procedimento que o encaminhamento desse processo, desse produto da gestação é diferente, né? Esse aborto pode ser provocado, pode ser uma ameaça de um aborto, pode ser um aborto incompleto, começou a abortar e parou, pode ser um aborto inevitável, quando ele já estava em fase final, um aborto retido, então o feto está morto, mas o organismo ainda não expulsou, e desse feto que está morto, que não foi expulso ainda, ele pode infectar lá dentro da mulher. Então, é bem complicado e precisa realmente de uma intervenção rápida.
Placenta prévia, lembra do corpo do útero que a gente tem? Todo o corpo, fundo, a gente tem vários lugares para colar, que é o ideal que seja. Placenta prévia, ela cola no colo do útero. Como ela é extremamente vascularizada, ela pode sangrar e ter um processo de perda da função dela e de parte dela, da estrutura dela. Descolamento prévio de placenta, a placenta só é para ser descolada do corpo, do útero ou de qualquer lugar do útero, depois que o bebê sai. Só que por alguns motivos elas podem sofrer um descolamento prévio, ainda com o bebê dentro da barriga. Isso é uma urgência, né? A gente precisa interferir de maneira rápida para salvar o bebê e a mãe, inclusive por conta de sangramento. E uma ruptura uterina, então o útero contrai, 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 e a gente não intervém porque ele tem limite máximo de contrações. Se a gente não interferir, não tirar o bebê de uma outra forma que não do parto normal, ele pode romper, o útero estoura dentro da barriga da mãe, o feto cai para dentro do abdômen e pode morrer tanto a mãe quanto o bebê. Então, aqui para vocês entenderem, ó, a placenta normalmente, aqui está o colo, a placenta normalmente cola no fundo do útero. Aqui a gente já tem uma placenta prévia, marginal, né? Ela está bem próxima do colo do útero, mas ainda não está no colo do útero. E essa aqui a gente está com a placenta prévia total, ou seja, ela está completamente colada no colo do útero. Se essa mulher entra em trabalho de parto, a placenta pode sofrer um descolamento e morrer tanto a mãe quanto o bebê, tá? Aqui é um outro exemplo de descolamento de placenta, então a placenta está bonitinha, o cordão umbilical mandando sangue para o bebê. No descolamento de placenta, eu tenho um rompimento dessa placenta, ela descola do corpo do útero, do colo, da onde ela estiver localizada no útero. E aí o que acontece? A mulher começa a sangrar, por vezes esse sangramento sai pelo canal vaginal em forma de sangue vivo, então como a artéria está diretamente conectada aqui, ela fica sangrando, o bebê perde, porque o sangue não passa mais para o bebê, o oxigênio pelo cordão umbilical, e a mulher também pode morrer por uma hemorragia. Essa foi a aula que a gente fez hoje, com relação à gestação e pré-natal e essas intercorrências da gestação. Espero que estejam gostando. Eu vou deixar depois os exercícios e o resumo dessa aula também para vocês estudarem. Uma boa noite a todos, até a próxima aula.